Oi, pessoal. Oi, Olá. Olá, tudo bem? Tudo Uhum. certo? Então, estamos começando mais um bate-papo Enneagrama. Hoje o nosso vídeo aqui é sobre o tipo 7 e a gente está falando sobre os caminhos de transformação. Então, a ideia do nosso bate-papo aqui é compartilhar dicas, compartilhar experiências, o que a gente já viu, já estudou sobre o caminho de transformação de cada um dos eneatipos. Quem quiser acompanhar os eneatipos de forma mais detalhada, com mais características, nós já gravamos uma série, né, que falou de cada um deles em profundidade, e agora a gente está falando só sobre o caminho de crescimento. Então, hoje a ideia é falar sobre o tipo 7, né? O que a gente pode trazer, então, para o pessoal, assim, de desafios que a gente percebe no caminho de crescimento do tipo 7 e o que é benéfico para um tipo 7, né? Tem uma pergunta que nos norteia, que é, ok, eu descobri meu eneatipo e agora o que eu faço, né? O que vem em mente de vocês, assim, de principal desafio nesse caminho de crescimento do 7? eu acho que a gente tem falado muito em todos os outros tipos sobre a presença, né? Uhum. E eu acho que o 7 é um dos principais, né? Quando a gente fala de caminho de presença. Por ele estar muito envolto, e aí vem o primeiro passo, que acho que é para o 7, de entender o tanto de coisa que ele faz, porque o 7 vai ser sempre uma personalidade muito de buscar a vida, né? Vamos dizer assim, de buscar novas experiências, de buscar novas atitudes, e o quanto isso faz ele fugir dele mesmo, fugir das Uhum. sensações que ele tem medo. Então, eu acho que o primeiro passo, assim, é buscar esse entendimento para um 7, né? Como as maneiras que na terapia ou na conversa com alguém que entenda de enneagrama ou enfim ele mesmo, quais os caminhos que ele vai entender que ele está fugindo desse medo dele de aprofundar, esse medo dele de Uhum. sentir o medo, né? E de enfrentar a Então, realidade tal como ela é e como Como ela se ela se apresenta. apresenta. exatamente, exatamente. Uhum. Então, acho que presença, só que aí a gente entra, não dá para chegar pro 7 e falar, ó, pratica presença. Aí fala, tá, e daí, o que é isso, né? Então, quais as formas que a pessoa, né, da personalidade 7 e o terapeuta ou o psicólogo que esteja na caminhada junto com ele, vai conseguir mostrar para ele esse viver o presente, né? Essa realidade. Ele parar daquela fuga mental, da racionalização, né? Positiva, muitas vezes, em cima das coisas. Sempre o Uhum. futuro vai ser muito bonito, muito alegre. E é doído você chegar e falar para uma pessoa que não, pera lá, não é bem assim, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter e o 7 o cuidado que ele tem que ter para conseguir enxergar essa realidade, às vezes, sem aqueles filtros e aqueles mecanismos de defesa que ele tem. Né? Então, como trabalhar isso, eu acho que é bem... porque o 7 vai fugir, né? Principalmente, se você começar a mostrar muito para ele incisivamente, ele acaba Uhum. fugindo do processo, ele mesmo não vai querer o processo, ele vai procurar, não, vou para outra... Uhum. Enneagrama não é legal, vou para outro tipo de... que lá deve ser mais tranquilo, né? Então, Sim. acho que é um ponto importante esse. Eu acho que o 7 fala uma parte de todos nós, né? Que é a nossa dificuldade de entrar em contato com as emoções, como se apresentam. E aí a gente tem tristeza, alegrias, medos, enfim, diversas emoções. E se a gente começa só a acessar uma parte delas, a parte positiva, a gente não acessa a nossa humanidade, né? Nosso ser humano que tem todas essas emoções. E por isso acho que esse é um grande desafio também da humanidade em si. Eu acho que a gente está num momento hoje em dia que as pessoas estão entrando mais em contato com essas emoções, e um grande aprendizado de sustentar, porque como acho que o Monique falou, né, a experiência está se apresentando, e como eu não vou viver ali, de repente, se aparecer uma tristeza diante, porque eu não estou vendo as pessoas que eu amo ali, como é que eu não vou vivenciar essa experiência e sentir? Porque se eu racionalizar sobre isso, eu não vou vivenciá-la como ela é, né? Essa experiência. Então,
A importância do 7 entender que ele vai, senão ele vive uma parte e não ela toda. E ele vai criar conexões profundas se ele realmente, é isso que você está falando, né, Fê? Entrar em Ele presença, aprofundar. sentir, conseguir se conectar às vezes com o que a pessoa está falando, olhar mais para fora do que para dentro, né? Enfim, Uma acho que é. coisa interessante é pensar que, socialmente falando, existe uma validação muito forte quando a gente olha para o comportamento de uma pessoa que tem essa personalidade, né? Que é a alegria, que são pessoas super extrovertidas, que fazem piada, colocam humor com facilidade. Então, o que pode ser bom também pode se tornar uma grande fuga e demorar para perceber que tem alguma coisa. E eu acho bonito quando o 7 ele vem procurar ajuda, percebendo que no fundo aquela alegria extremada, né, que faz piada com tudo, que às vezes, né, é o que leva alegria para os ambientes. Eu trabalho com tipo 7 que trabalham assim em locais de muito sofrimento, hospitais, coisas bem fortes e que consegue levar a coisa com leveza e tudo mais. Mas demora para eles, às vezes, perceber que por trás dessa alegria extrema tem uma apatia. De fato, a alegria não está ali, né? E é muito um movimento forte que acontece, assim, quando eles entram em contato com isso. Espera aí, essa alegria aqui, ela não é genuína. No fundo, tem um vazio. No fundo, essa alegria não é alegria. E aí, acho que isso abre um grande espaço para um processo genuíno começar. Porque senão né, fica aquela coisa de, realmente, aí as pessoas validam, mas você é para cima, você é isso, você é aquilo, e eles são muito fazedores também, né? Então, tudo que, socialmente dizendo, é super bem aceito, né? Fazer muita coisa, ser alegre, ser para cima, e aí acaba complicando de se perceber que, no fundo, não é tudo aquilo. Aquela E é frase um que caminho. alegria não é sinônimo de felicidade, né? E é um caminho de transformação bem delicado do tipo 7, né? Que todos eles são, assim, mas eu acho que quando a gente fala de enneagrama, entende que um 7 está em crescimento, todo mundo tem um certo cuidado porque tem a ver com um caminho que é de acessar o sofrimento. Exato. E é acessar a dor, né? E que isso tem que ser feito com cuidado, com tempo, com assistência, como o Fê falou, né? Com orientação, porque enquanto, por exemplo, o caminho do 9 é um caminho de desconforto, de entrar na vida, de se colocar, o 3, sei lá, tem a ver com cooperação, com diminuir a vaidade, tá mais no presente. O 7 tem a ver com enfrentar esse medo de sofrer, né? Então tem a ver com se colocar em situações ou viver o sofrimento, né? E a gente sabe que isso, às vezes, quando vem de uma forma muito forte, de uma vez só, pode ser bem até perigoso, né? Então... E por isso a importância né, se introspectar um pouquinho, ficar em silêncio, isso que a Rê falou, de repente Flecha parar. 5. Isso, ir lá pro 5, para olhar isso que eu tô sentindo, o que tem aqui por trás. E muita presença também de corpo, né? Para ele sustentar. Se ele aguentar ficar 10 minutos nisso, tá bom. 5 minutos, tá bom. E assim ele vai sustentando mais e mais, tendo estrutura para estar lá acessando. Vamos lembrar que o que vai acontecer, né? Normalmente o 7, ele vai fazer uma fuga, essa fuga desse medo dele é uma fuga para fora. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer muitas ações para fugir daquela sensação de dor que ele pode passar. Então, o que acontece? Ele vai, às vezes, a muitos lugares, vai ter problema com compras excessivas, vai ter, então, muda de tarefa muito rápido, tem muitas ideias. Fantasia, né? Então, idealização. Fantasia, né? Então, o que é essa ida para a flecha 5? O que é esse... tudo que está lá fora, eu vou pegar e vou trazer para dentro. E aí eu vou me analisar, né? Eu vou aquela energia que eu estou dispersando ela, eu vou trazer essa energia para dentro e vou analisar as minhas sensações, emoções, sentimentos, né? Toda essa e eu vou parar de projetar aquele futuro, aquela situação que eu estou tentando fugir, e eu vou trazer para as minhas questões.
né? Então, muitas vezes eu vou planejar uma viagem e eu passo, o 7 ele passa 2 meses planejando uma viagem absurdamente, só que o que ele está fazendo? Ele está fugindo de pensar a própria vida, de pensar as próprias questões, né? De pensar os sentimentos, analisar, viver, estar naqueles sentimentos no momento em que ele ocorre. Enfrentar o constrangimento, né? Enfrentar as conversas difíceis, enfrentar aquilo que precisa ser visto e olhado, as relações que precisam ser estreitadas, né? O aprofundar no relacionamento também com as pessoas. Exatamente. E o 7 ele vai fazer essa fuga. Eu já tive cliente, por exemplo, que resolveu fazer um projeto para reformar a loja no meio de uma confusão. Por quê? Porque era mais legal parar, tirar todo aquele acontecimento que estava existindo e ir para o projeto da loja. Por quê? Porque lá eu vou dar criatividade, eu vou ser funcionário, eu vou me entreter naquilo, eu vou fugir do que está acontecendo. Então, essa vitalidade que o 7 tem em fazer as coisas externas, trazer isso para um planejamento, não é bem um planejamento, é um autoconhecimento, né? Focar mais nele, entender como é que ele está se articulando, como é que ele está vivenciando as situações. Aí o caminho da meditação para o 7 eu acho bem interessante, né? Da yoga, da meditação, assim, para ele perceber essa fuga dele de entrar nessa situação mais profunda. E outro ponto só que eu coloco, acho que é interessante, eu não sei se vocês já viram um 7 também, ele vai lá, quando ele tá meio ruinzinho, que acho que é um sinal, às vezes, ele vai para aquela flecha 1 e ele começa a botar a culpa nos outros porque as coisas não estão funcionando, né? Todo Às mundo é vezes não, quase incompetente, ninguém sempre. faz certo. Então, Acho são que os esse 2 movimento sinais das aí, né? flechas é importante, assim, já tem algum tempo que eu vejo bem diferente do que essa coisa só da integração e da desintegração. Acho que tem movimentos importantíssimos para fazer nas duas flechas, e às vezes, para acessar a flecha que integra, a gente precisa fazer um trabalho na que desintegra tanto que não dá espaço para outra. Então, o 7, quando ele vai para esse 1, aliás, ele se força muito, né? Porque a sociedade também não admite pessoas irresponsáveis, que só são oba-oba. Tem que fazer as coisas. Então, eu vejo, às vezes, eles se forçando a estar lá no 1, mas eles estão raivosos lá no 1. Não está no 1 fazendo porque entende que é compromisso, no 1 elevado. Tá nada. Tá no 1 bravo. Tá na ira. E daí colocando a culpa nos outros, e se eu tenho que ficar aqui nessa caixinha, todo mundo vai ter que ficar também, e ai de você que quiser se divertir, agora então vamos falar sério, todo mundo, aquela coisa daí deles se voltam para os outros, de tentar, então, assim, ninguém vai se divertir aqui, se eu não posso. Então tem esse lado bravão, né, porque até para o 7 é mais fácil eles acessarem a raiva do que a tristeza. Total. Então, quando eles estão se sentindo privados do prazer, vem primeiro essa fuga, né, que a raiva vai afastar a tristeza, né, que está lá no fundo. Então, eu vejo esse movimento e daí também para si mesmo, eles se cobram bastante. Tem uma cobrança interna de, no fundo, eu me sinto responsável, no fundo, eu me sinto, assim, alguém que não é tão legal com os outros. E aí tem o chicotinho ali E se a gente, às vezes, não trabalha esse chicotinho, esse superego, que às vezes é muito alto, principalmente em sets que tiveram uma educação muito rígida, eles não conseguem ir para a flecha 5, não conseguem silenciar. A ansiedade que dá ali é muito grande, é desesperador. Então, tem que ter um trabalho, às vezes, de amenizar esse superego, aceitar um pouco mais a si mesmo, as coisas como são, para daí eles conseguirem a ir lá e se aprofundar. E a hora que vai se aprofundar, tem muita coisa ali. Tem muitas vezes sofrimento guardado, de privações lá, de histórias, né, bem do princípio, coisas bem primitivas. Às vezes vem luto antigos, né? Que não foi possível vivenciar na época. Tem um cinquinho ali por baixo disso tudo, sofrendo, né? Que está sofrendo e que não sabe como sustentar esse sofrimento. Então, tem que ir em pequenas doses, né? Vai um pouquinho, depois... O 7 é engraçado, não sei se quem atende, às vezes sempre tem que terminar meio que... Né? Sofre, chora ali, de repente, na sessão, mas às vezes tem que terminar com algo uma graça. Uma racionalização, né? E também uma racionalização. Muito rápido. Então foi bom, é ótimo, já dá
Já faz um enlace Senão fica positivo para tudo que insuportável, fica aconteceu. insuportável, né? Eles não aguentam, assim, vai... É. E eu acho bem Eu acho. curioso também tomar consciência desse medo do constrangimento, né? O 7, ele tem um medo, assim, da frustração, de se sentir, passar por uma situação constrangedora. Eu acho que isso também é interessante nesse processo de presença, quando a gente fala, quando o Fê começou a falar, né? Para todos os eneatipos é trabalhar a presença, todos os eneatipos é deixar queimar no coração, deixar sentir no coração sem reagir àquilo que está vindo, né? Então, para o 7 também é sentir essa gula ou sentir e deixar queimar essa sensação no coração, né? Experienciar e tomar consciência de qual é o sentimento que está por trás dessa vontade de fugir, né? E por vezes investigar o quanto tem de um receio de passar por uma situação constrangedora, de passar por frustração, de passar por privação, né? Um receio de não querer ser podado, não querer ser limitado, né? E essa fuga, assim, então tomar consciência disso. A palavra fuga, só pra gente colocar, né? Porque às vezes fuga parece que é fugir de alguma coisa, que eu tô com medo, enfim. Na verdade é isso. Só que no comportamento do 7 não vai parecer fuga, né? Então a gente olhando muitas vezes, quem convive com o 7 ou o próprio 7, ele simplesmente ele vai sair de um lugar e vai para o outro porque lá é mais legal. Né? Então não é uma fuga que se apresenta como, vamos fugir daqui porque eu não quero mais ou não quero mais fazer isso. Não, é uma racionalização positiva de que o outro cenário vai estar mais divertido. Né? Por quê? Só que aí o 7 ele não entende que é o medo de viver aquela situação que ele tá fugindo. Só que para ele não, ele racionaliza e fala que lá a outra situação vai ser mais legal. Então, o 7 entender essa fuga é bem difícil. Né? Ele não vê como fuga. Ele vê como simplesmente eu estou vivendo a vida. Para que eu vou ficar aqui? Isso aqui tá chato, né? Ou para que a gente vai continuar nessa ideia? Se essa ideia eu já vi que não vai dar certo, ou tem essa outra que eu tive que é muito mais legal, né? Então, ele pegar entender essa fuga, eu acho que o trabalho de presença daí estar feliz porque ele está fazendo, estar presente, né? Estar por completo no que ele está fazendo naquele momento. E aí você vai acessar aí as ideias mais elevadas, a presença, a verdadeira presença, né? A verdadeira felicidade, que é a hora que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer e eu estou muito presente naquilo e sentindo prazer, contemplação, felicidade, porque eu estou naquele momento. Então esse exercício de presença no 7, de comer e saborear a comida, por exemplo, né? E prestar atenção exatamente no que ele está comendo, sem aquela gula, aquela ansiedade que vem de já comer tem que o estar próximo. Numa outra coisa. Exatamente. Não, tá almoçando e já está pensando na sobremesa que vai servir, e na não sei o que vem depois, e quando vê... E quando a gente convive com 7, né? Muitas vezes eu sinto que eles nos aceleram. Quando tu vê, tu já tá comendo rápido, tu já tá bebendo, daqui a pouco já passou a refeição. Eu senti isso, mas eu nem vivi a situação, né? Porque foi um atropelamento de coisas. E tá me vindo algumas imagens, né? Do meu filho. Começa a vir as imagenzinhas, assim. É interessante, assim, observar, né? Esse processo de... Quanto mais perto da privação, mais ansiosos eles ficam, né? Então, assim, tá na brincadeira, quanto mais perto chega do horário de acabar, mais a tendência é acelerar, né? Não querer realmente se privar de nada. Exatamente. Não querer que as pessoas vão Entra embora, num não querem que... estado de alucinação, de perda total de contato com a realidade. Assim. Já vi algumas, né, vem cenas assim do meu filho, se tá num parque, alguma coisa, aquilo, e aí tá chegando, né, vai chegar a hora de acabar, e aqui ele fica mais alucinado ainda. Aí perde total o contato. E às vezes, né, a perda é tão sofrida, né, de ser experienciada, e às vezes vem com assimilar a perda mesmo. Aí vem a raiva, muito, né, de entrar na luta contra aquilo, não querer admitir, aceitar a perda daquilo que estava tão legal. E se passa da raiva, e se ele chora,
Mas daí é impressionante a sobriedade que surge no ser humano Ai, de 6 anos, sabe? Isso desde os 4, assim, dos 5 anos. Quando um 7 entra em contato com a perda, assimila a perda, é surreal. Até porque a mente deles é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. A habilidade que eles têm de racionalizar é tão rápido, mas também de quando assenta a ansiedade, nossa, vem uma sabedoria, assim, uma sobriedade mesmo, que eu falo, gente, o que é isso na criança de 6 anos, né? É incrível isso. E nos adultos a gente também vê, né? O quanto que aceitar, calma. né? Entrar em contato com as emoções, com a perda, a dor, né? Abre muito mais espaço, assim, amplia a visão, né? Sim. Sim. E Eu, uma coisa lembrando que que... Pode falar, Marta. Não, só eu acho que os relacionamentos trazem muito, contribui muito para o 7 quando ele resolve aproveitar e olhar dessa maneira, porque o desconforto que muitas vezes o outro sente, o desconforto às vezes da não profundidade, muitas vezes, ou o outro quer levar o 7 para algum assunto que vocês estão falando aí do desconforto, na hora que ele olha e ele consegue, seja como espelho, ou seja como o desconforto de acessar aquilo que o outro está trazendo, é uma grande oportunidade, né? Porque aí ele sai um pouco, ao mesmo tempo que a gente está falando para ele ir para o mundo dele, mas ir para este mundo dessas percepções, mas ainda assim está em contato com a necessidade do outro, ou com o que a vida está trazendo, seja de positivo, seja de negativo, mas tá para fora no sentido de percepção, de empatia, vamos dizer assim, né? E ir para dentro no sentido de calma, tranquilidade para sentir, O resgate. É isso que eu ia falar, Marta, que o resgate do 7, ele vai passar pelo sentimento. Então, ele tá tão adormecido na mente e o corpo tá tão em função dessa mente que tá correndo atrás de fugir desse medo, né? Que o sentimento é um despertador. Né? Então, a hora que ele tem o sentimento, que a hora que ele rasga o coração, que a gente brinca, né? É um processo doído, mas muito eficaz para um 7. Muitas vezes isso vai acontecer com a perda de um parente, com uma situação de acidente, com uma situação mais catastrófica, assim, vamos dizer, né? E ele vai acessar essas emoções e ele vai acessar o corpo dele e isso vai trazer a tranquilidade para a mente, que é o que a Rê estava falando, que né, você está falando. Então, quão é importante o relacionamento na vida de um 7, né? Para ele, e muitas vezes ele não vai se aprofundar, ele vai pingar nesse relacionamento. Ele vai, o amigo está precisando de ajuda, ele vai ajudar. Pô, cara, vai lá que vai dar certo, funciona, ó, faz isso. Só que ele some, né? Então, às vezes, ele não se aprofunda naquele relacionamento para viver as situações que precisam ser vividas para que esse despertar emocional aconteça e ele volte a ter esse contato com o corpo, volte, a cabeça tenha mais clareza, né? Então, o que acontece? Acontece isso, só que o 7 não presta atenção, né? Então, o que a gente pode deixar para ele é comece a reparar, como a Rê falou, que a hora que está acabando a brincadeira, como eu fico angustiado, né? E o que é isso que eu estou sentindo, né? E como é que eu posso aprofundar isso? É saudade do colega que eu estou brincando, que eu posso sentir, é saudade desse momento de brincadeira, é a falta de... E aí, isso aí, você integrando em você e também se perdoando, porque você é assim, né? E o legal é que você vai perceber que você é assim e não vá para a flecha 1, de se cobrar, de querer mudar, né? E observe e fique tranquilo, porque essa ida para a flecha 1, ela tem que ser depois do aprofundamento do 5, você já está mais integradinho, e depois você vai lá botar uma rotina, botar um horário para acordar, um horário para fazer as coisas, não ficar perdido em milhões de ideias que surgem, né? Então, essa integração desse sentimento vai levar a um auto-perdão que vai te fazer acessar essa flecha 1 e você vai botar uma rotina na sua vida que ela vai te ajudar a produzir a felicidade de estar presente e fazendo as coisas bem. Acho que para o 7 o senso de realização fica muito legal, sabe? Eu fiz, eu consegui planejar do começo ao fim, entreguei, bonito.
né? Com os detalhes bem feitos. Eu acho que isso é... Eu gosto de uma frase pro 7, assim, que o menos é mais pro 7, né? Então, ao invés de estar lendo, sei lá, 4 livros, reduz, leia 2, tenta ler 1, e assim vai. Ao invés de fazer 3 atividades, assim, faz 2 e sente, vive aquela atividade. Vai para a natureza e fica ali naquele tempo, não lá e mais no projeto e mais no próximo, logo depois dali. Então, até para não passar por tudo de forma muito superficial e rápida, né? Porque bem que o Fê colocou que a questão tá em rasgar o coração, o sentimento, a relação é importante, né? Então, às vezes até, por exemplo, passar por um processo de enneagrama, muitas vezes o que eu percebo é que o 7 lê, estuda, toma contato com o enneagrama, toma contato com o enneatipo 7 e passa por isso, assim, às vezes não fez efeito nenhum. E às vezes fala, que legal, eu sou o tipo positivo, não é isso aqui, então, né? E não... Porque passou rápido, passou voando por cima dos assuntos, né? Então, e como de costume fazem, né? O entendimento racional é um perigo, né? De só ter o entendimento que, né, para uma mente 7, isso é muito rápido, né? Eles capitam e até, tá, não, isso já sei, tá, já sei, né? E esse saber é só do racional, não é o saber de experiencial, que é o que vai transformar. E eu vejo que o 7, ele tem uma impaciência, né? Porque ele sabe muito, descobre, aliás, poucas coisas eles, né? Um pingo é letra, pega rápido, né? Aí eu vejo isso acontecendo desde criancinha, assim. O meu filho, ele não tem muita paciência. Pega a apostila, agora estou ensinando, né? Estamos em casa, quarentena. Eu já sei isso, sabe? E às vezes passa despercebido uma série de coisinhas, o quanto eu tenho a impaciência, assim. Não, isso é muito fácil, mamãe, né? E aí já... Só que às vezes ele não entendeu direito. E aí ele comete erros porque ele já tem aquela coisa que ele acha que ele já sabe também, né? E o adulto continua com essas tendências, né? De, não, já sei isso, então não merece dar mais a coisa do aprofundar, né? Não merece eu olhar de novo e ver o que mais tem ali. E quando a gente vai para o campo humano, meu Deus, né? São infinitas camadas. A camada que a gente tem a primeira percepção de racional da coisa, aquele insight é só o comecinho. Ainda tem que tirar muita casca para chegar no cerne das coisas, né? E às vezes o 7 também vem com essa cansado de saber, mas não se transforma. Isso. Porque não Por sabe, isso, não se aprofundou no saber. Exatamente. E por isso, tipo, 7, eu acho que fica também um convite a se desafiar a entrar em situações, por exemplo, terapêuticas, que coloquem a pessoa realmente para experienciar e para viver o sentimento. E às vezes, como a gente fez um trabalho de enneagrama em grupo, eu me lembro muito bem do painel dos 7, que era aquela sensação de estar totalmente vulnerável na frente do grupo, né? Experienciando aquela sensação de constrangimento, às vezes de frustração, as pernas, né, tremendo naquela ansiedade de ser, às vezes, desmascarado ali, né? E aparece a criança completamente vulnerável. E ali que está o crescimento, né? Ali que está realmente, porque não está mais na cabeça daí. É o corpo, a emoção. Eu acho que uma obra que fala muito dessa energia é da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Acho que ela aborda muito isso, assim, também, como uma dica. Mindfulness, às vezes até o mindfulness para conseguir começar a assimilar as coisas com mais clareza, né? Eu sinto assim como uma preparação para conseguir estar mais presente, para também ir trabalhando. Mas eu sinto, não sei se vocês concordam, assim, que tem esse desafio também de sair das teorias, das coisas que são muito... Porque o 7, quando eu percebo o 7 trabalhando o autoconhecimento, para eles todo esse campo de física quântica, visualização, mentalização e criação de oportunidades parece fácil, né? Que é uma coisa que eles fazem naturalmente. Theta Healing, coisas que sejam de uma criação, né? Que trabalham uma mentalização criativa. Agora, vai lá sustentar um processo terapêutico. Longo,
toda semana, passando, né? Continuando. Entrar no desconforto. Persistindo num processo, às vezes, de yoga, por exemplo, persistindo num processo de terapia, mesmo quando a vida estiver boa. Porque daí ele escapa, às vezes, né? Ele escapa, já tá bom, já deu, já resolvi, já fui, não quero mais. Monique, eu acho que essa situação eu vejo bastante no 7, até acho que a gente comentou, o 7 é o guru não iluminado, né? Que era o que a Rê tava falando. Ele vai lá, ele dá uma lidinha, ele já, tipo, já sei, já tá. Então, acho que acaba muitas vezes essa necessidade de fugir de uma prática constante, porque é a ideia de ser desmascarado, né? Então, para ele mesmo é muito doído dele ter que insistir nessa prática, porque ele vai ver que ele não é aquilo que ele estava projetando. Então aí... E daí vem aquilo que eu estava falando, de passar pela situação do constrangimento e da frustração. Exatamente. Sim, vivenciar isso. Persistir em qualquer processo, seja terapêutico, caminho, relacionamento, né? Persistir o tempo suficiente para processar as perdas. Sejam as pequenas perdas, né? As pequenas privações e sentir isso e aprender com isso, ou grandes perdas, né? Mas persistir, ficar tempo suficiente, né? Porque no processo terapêutico é isso. Tem a parte que às vezes é bom, é legal, daqui a pouco começa a ficar... E aí, é nesse momento que é a grande chave para o 7 permanecer, ficar ali, ver o que eu aprendo com isso. O que eu tenho que processar aqui, que é desconfortável, que a tendência maior é eu, descobrir uma outra coisa mais legal, mais interessante, mais rápida, enfim. Lembrar que sabedoria vem da vivência, né? Vem do experienciar. E, enfim, eu posso ter inteligência, conhecimento, mas a sabedoria é integrar tudo isso, esse conhecimento junto com a prática, e tá lá vivenciando isso, né? Perfeito. Muito bem, então, acho que podemos encerrar por aqui, né? A gente já falou bastante. Na próxima semana a gente segue, então, falando do tipo 8. Né? Show. Certo. Obrigada, então. Obrigada, amores. Obrigado a você, gente. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.